Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui então pra fazer com vocês mais um vídeo da série Iniciantes na Maquiagem. E o assunto de hoje é pincéis. Já temos um vídeo aqui no canal falando sobre produtos essenciais, onde eu já citei um pouco os pincéis, dei uma leve explicada. E nesse vídeo eu vou conseguir dar uma atenção maior, tá? Então se você tá iniciando a maquiagem, vem comigo que eu vou te dar bastante dicas. Então vamos lá, meus amores, hoje nós vamos fazer um papo bem descontraído para quem realmente está iniciando na maquiagem. Então imagine que você não tenha nada mesmo, tá? Eu quero te dar algumas dicas de alguns produtos legais para você comprar. Na verdade, produtos não, eu vou falar hoje somente de pincéis. Se você quiser assistir um vídeo falando de produtos, de todos os materiais necessários na automaquiagem, aí você dá uma pesquisadinha aqui nos meus vídeos, tá? Mas hoje então só pincéis, tá? Primeira coisa, ignorem esse barulho, ó, cabelo ao vento, que é o ventilador que tá ligado, gente, tá calor demais aqui. Então vamos lá. Ó, vou começar falando sobre pincéis pra pele. Então, primeiro pincel de base. Pincel de base é o seguinte, é claro que você pode fazer a sua pele usando os dedos, tá? Ou até mesmo esponja, algum produto desse tipo, tá? Não tem problema nenhum fazer assim. Só que o que acontece? Se você tá começando agora, você fazer a pele com as mãos, você vai gastar muito mais produto, que o pincel ele economiza demais, tá? Uma gotinha ele rende muito. E também o pincel ele deixa um acabamento muito mais natural, já que com as mãos e com a esponja fica uma aparência mais carregada, tá? Então é por isso que eu acho legal vocês começarem com um pincel, até porque é mais fácil também, rapidinho vocês já fazem. Como saber qual pincel escolher? Essa é a dúvida, né? Então, temos vários pincéis de base. Aqui eu tenho alguns exemplos que eu vou mostrar pra vocês e dar uma explicadinha, tá? E depois eu falo qual eu acho melhor. Temos esses aqui, ó. Eu, no caso, tá? Mas existe muito mais do que esses aqui. O mais convencional mesmo, fácil de encontrar, é esse aqui, que é o língua de gato, que é esse arredondado. Aonde você for comprar, normalmente o que vão te indicar é esse aqui, tá? O que acontece? Esse pincel, ele é bom, tá, gente? Não vou falar que, nossa, não dá pra usar. Só que ele dá um pouquinho mais de trabalho. Então, às vezes, quando você vai aplicar, principalmente se ele tem as cerdas assim bem fininhas, como o meu, que é cerda sintética, ele deixa muito marcada a pele. Então, uma pele que você poderia preparar rápido, você demora mais tempo, porque esse aqui dá mais trabalho. Você tem que ficar fazendo movimentos bem leves e tirando toda a marcação que às vezes ele vai deixando. Em vez de usar esse pincel para base, eu uso para corretivo, certo? Que também vai de gosto de cada um. Eu tô falando aqui pra vocês alguns pincéis, só que o seguinte, não pense que você não pode usar, só porque esse pincel é pra base, eu não posso usar pra corretivo. É pra corretivo, não serve pra outra coisa. É adaptação, maquiagem é isso. E cada um tem um jeito de fazer, não adianta. Por isso que eu sempre tô aprendendo, sabe? É isso que eu gosto de gravar vídeos, porque eu sei uma coisa, a outra pessoa sabe outra e você sempre vai aprendendo, tá? Então, além de ter o convencional, voltando ao assunto, que é esse redondinho, tem esses na diagonal, mas é a mesma coisa, tá? Eu prefiro até esse, que ele é menorzinho e na diagonal para aplicar o corretivo, porque ele encaixa certinho nos olhos, canto do nariz, essa região, mas qualquer um dos dois, certo? Depois temos esses aqui, que são conhecidos como kabuki, flat top, enfim. Esse aqui é na diagonal, tá? Só que tem aqueles modelos retinhos. Ele também é bom pra aplicar. Eu não gosto muito desse aqui. Esse aqui é da Macrylan. Por quê? Ele é de cerdas sintéticas e ele marca também, assim como aquele língua de gato. Então, às vezes, não serve pra aplicar produto cremoso, tá? Eu prefiro ele pra aplicar líquido, senão ele não dá muito certo, não. Então, deixa ele de lado. Outro pincel que eu encontrei pra passar base, tava escrito como aplicador de base, é esse aqui, ó. Ele é tipo caneta, tá vendo? Ele é bem diferente, tá escrito kabuki cônico, que ele tem esse biquinho aqui de cone, né?
Só que eu também acho muito complicado aplicar base com ele, porque você tem que ficar, ó, dando movimentos curtinhos. E eu já gosto de uma coisa prática, rápida, sabe? Então eu gosto de aplicar corretivo ou fazer contorno com esse aqui. Certo? Falamos de todos os pincéis. Agora eu vou falar deste aqui, que é o Dual Fiber, que é o meu preferido e é o que eu recomendo pra vocês, tá? Esse aqui do Fiber, o que que acontece, ó, é 2 camadas de cerdas, a pretinha e a branquinha, que tá marronzinha a minha, de tanto que ele suja mesmo, não tem jeito, viu, gente? O que que acontece? Ele tem uma camada de cerdas naturais e outra, que é essa aqui, de cerdas sintéticas. Então, ele deixa um acabamento muito leve. Se você tá começando agora, você não sabe a quantidade exata de base, ou às vezes carrega demais, sabe? Esse pincel aqui, ele ajuda a render demais a sua base. Uma gotinha que você coloca assim na mão, pega e aplica, ele faz render. E outra, ao mesmo tempo que ele vai colocando a base no rosto, ele vai espalhando. E ele não deixa nenhuma marcação no rosto, gente. É muito bom. Ele não é caro. Esse aqui, ó, da Macrylan, eu comprei, eu acho que foi uns 15 reais. Ele individual. Outra coisa, se você tiver a chance de comprar um kit grande de pincel, eu acho que compensa, porque às vezes sai mais caro mesmo você comprar individual. Agora, se você não quiser, também vale a pena você comprar os necessários e depois, quem sabe mais pra frente, você vai aumentando seu kit, né? Não tem problema nenhum. Enfim, então pra base o que eu recomendo pra vocês é esse Dual Fiber, tá? Depois, então, seria o pincel pra corretivo, que como eu falei pra vocês, eu uso esses dois aqui, que são falados como pincel pra base, mas que pro meu gosto eu prefiro aplicar corretivo, ou seja, ou língua de gato ou esse kabuki cônico, tá? Eu faço esse pontudinho aqui. Então, um desses dois. Mas também tem outros pincéis, tá? Tem uns pequenininhos, tipo esse aqui, ó. Tem uns que são tipo esse aqui de base que eu falei, só que bem pequenininho. Tem pincel que parece aqueles de sombra, só que é próprio para corretivo, que o pelinho é sintético. Então tem vários, tá? Mas eu acho assim, a maioria dos kits grandes vem esse pincel. Então, se ele não é muito legal para aplicar base, não precisa investir em outro para corretivo. Já pega esse para corretivo e pega um desse para base, entendeu? Dá muito certo. Depois, então, pincel para pó. Pincel para pó, gente, não tem segredo. É esse aqui, gordinho, peludinho. O que é legal que seja um pincel de cerdas naturais, porque ele é muito mais macio, ele deixa o acabamento muito mais leve. E se você também exagera na hora de passar o produto, ele é muito mais fácil de espalhar. Já que o sintético, como ele é umas cerdas mais durinhas, ele acaba marcando e não esfuma também, tá? Então, fora que é muito mais confortável de aplicar no rosto isso aqui, né? Então eu recomendo pra vocês, quanto mais gordinho e mais peludinho, melhor. Indiferente se é pontudo, se é uma bolinha, qualquer modelo, desde que esteja bastante pelinho, tá? Pra pegar bastante parte do rosto. Depois temos o pincel de blush, que é uma miniatura do de pó, né, ó. Ele é idêntico, é uma bolinha, bastante pelo, macio, só que pequenininho, porque se eu aplicar esse pincel de pó na região aqui do blush, olha a quantidade de tamanho que ele vai pegar aqui no meu rosto. Fora que a hora que a gente vai esfumando, aumenta ainda mais a área. Então, você tem que pegar um pincelzinho assim, ó, pequenininho, que dê certo então, nessa região. Qual a importância do de pó e o de blush? É que sejam macios e com bastante cerdas, de preferência cerdas naturais, tá? Esse aqui, pra vocês terem um exemplo, esse aqui é da Natura. Ele é de cerdas sintéticas, tá? Dá pra aplicar com ele, gente, só que a diferença de você sentir esse aqui, que é de cerdas naturais, e esse aqui com cerdas sintéticas, é gigantesca, tá? Esse aqui, então, ó, nem sei que marca é essa, que é sintético, olha como que o pelo fica todo uriçado. Ele arranha bastante o rosto. Mas se você não tiver condição de comprar um desse, não tem problema você usar um desse, tá? Só que vale a pena investir nesse aqui, tá? Porque você vai ver,
você vai encontrar em perfumaria, loja que vende maquiagem, o preço nem varia tanto, viu? Hoje em dia tá bem baratinho, esses aqui dá pra comprar numa boa. Depois, pra fazer o contorno do rosto, gente, tem aquele pincel, eu nem tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas vocês já vão saber qual eu tô falando. Ele é igual esse aqui de blush, só que é aquele cortadinho assim, ó, na diagonal. Então imaginem que ele é assim, um cortinho assim, sabe? De ladinho. O que acontece? Aquele pincel, tanto você pode aplicar blush, como fazer o contorno. É o que eu falei pra vocês, cada um tem um gosto, tem uma técnica de fazer. Eu nem tenho aquele pincel porque eu não vejo tanta diferença, mas se for pra ter, eu prefiro pra usar o contorno, porque ele já encaixa bem assim na diagonal, sabe? Então, pra fazer aquele movimento aqui da bochecha, ó, você fazendo assim fica mais fácil. Mas se você não tiver, assim como eu não tenho, eu uso esse de blush, que dá o mesmo movimento e dá super certo. Só pra falar pra vocês desse pincel aqui, que normalmente também vem nos kits grandes, ele não é um pincel essencial, tá, gente? De forma alguma dá pra se virar super bem sem ele. Só que eu vou falar porque muitas pessoas me perguntam quando eu dou curso, pra que serve esse pincel, né? E ele serve pra quê? Serve pra tirar a sujeirinha que cai debaixo dos olhos, de sombra. Ele serve, uma função que eu gosto de fazer, aplicar delineador, iluminador com ele aqui, sabe, nessa região. Às vezes a pele tá um pouquinho mais oleosa, dá pra tirar um pouco da oleosidade com ele, assim, sabe? Algumas áreas abaixo dos olhos, assim, que acumula o corretivo, dá pra dar uma selada também com pó. Enfim, tem esse grandão e tem esse pequenininho. Dá pra fazer com os dois as mesmas funções. Mas não é essencial, então só pra explicar pra quem ainda tava com dúvida que tinha me perguntado, tá bom? Então, pro rosto, realmente, o que eu acho essencial, resumindo, Dual Fiber pra base, você pode aplicar pó com ele também, tá, gente? Não tem problema nenhum. Mas, digamos que é pra base esse. Pra corretivo, você pode aplicar esse língua de gato, que é bem baratinho e fácil de encontrar. Depois, um pincel pra pó, bem gordinho e peludo. E por último, um pincel de blush, que também serve pra contornar o rosto. Seja menor que o de pó, fofinho e também redondo. Então, esses 4 pincéis pro rosto, certo? Agora, então, vamos falar pra parte dos olhos. Então, lindonas, na área dos olhos, o que acontece? Tem inúmeros pincéis, inúmeros. Principalmente se você comprar aquele kit grande, vem o pincel do tamanho do dedinho até o tamanho do dedão, sabe? Vai aumentando aquela escadinha, o tamanho do pincel. O que acontece? A diferença desses pincéis é que você vai usar o pincel grande para áreas grandes e o pincel pequeno para áreas pequenas, gente. É simples, tá? É isso que vocês têm que colocar na cabeça. A partir daí você usa o pincel que você quiser para aplicar a sombra. A única coisa que vocês também têm que ficar atentas é o seguinte, a quantidade de cerdas e espessura desse pincel. Por exemplo, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, reparem nesses 2 pincéis. Esse aqui, ele é fininho, tá vendo? E olha como ele é fininho também, chatinho, bem compacto. Já esse aqui, ele é peludo, ó, fofinho, bem gordinho, bastante pelinho. Por que eu tô mostrando pra vocês essa diferença, meus amores? O que acontece? Ó, esse pincel, que ele é chatinho, compacto, primeiro que eu mostrei pra vocês, ele deposita a sombra, então quanto mais compacto, mais pigmentada fica a sua pálpebra, tá? Agora, um pincel fofinho como esse, mesmo formato, só que ele tem muitas cerdas, ele não vai deixar essa sombra compacta nos olhos. Pelo contrário, ele vai sempre esfumar. Então, é legal pra você fazer aquele cantinho Vzinho assim já esfumado, porque ele tem essas cerdas arredondadas, ele facilita no contorno. Se você quiser aplicar a sombra com ele na pálpebra móvel, você pode, só que ele vai deixar um efeito suave, sabe? Aquela sombra bem levinha. Então é legal pra você iluminar abaixo das sobrancelhas, cantinhos aqui do olho, cantinho interno, né? E a pálpebra se você quiser uma sombra leve. Então é essa a diferença que vocês têm que ficar atentos. Só que, como eu falei, áreas grandes, áreas pequenas, aí
é gosto, tá, gente? E ver também o que vocês acham mais fácil na hora de trabalhar. Depois disso, então, primeiro a gente aplica, né, deposita a sombra. Na hora de marcar o côncavo, um pincel que eu acho, assim, essencial ter, principalmente quando eu dou curso, a maioria das meninas não tem esse pincel e todas compram depois que eu dou o curso. É incrível, gente. E realmente, depois que eu comprei também esse pincel, mudou minha vida. É muito mais prático. É claro que dá pra se virar se não tiver. Só que pra que a gente vai se virar se existe um pincel baratinho que a gente pode comprar desses aqui, que encontra em qualquer lugar, que facilita demais e deixa um efeito muito mais lindo, né? Então, vamos, né, aproveitar também a modernidade. Então, é o seguinte, esse pincel aqui, ó, é aquele pincel lápis ou pincel caneta, que é esse pontudinho. Pra que eu uso esse pincel? Pra marcar o côncavo, gente. Ele facilita demais, ó. A hora que você encaixa ele aqui no côncavo, ele faz certinho o desenho. E é a mesma coisa que o outro. Tem pincel pequeno, tem pincel bem largo, tem pincel médio, de todos os tamanhos e espessuras, tá? Ó, só pra você ter uma ideia. Ué, cadê aquele outro? Ó, só pra vocês terem uma ideia, por exemplo, ó, esses três. Tá vendo? Esse é bem pequenininho, esse é um pouco mais erguidinho a ponta e esse é mais curtinho. Os três fazem a mesma função, só que cada um deixa de um efeito, ou seja, o pequenininho ele vai deixar uma linha mais marcada, o que é mais fofinho ele já marca, já esfuma, e o outro deixa mais concentrada a cor, só que não tão pesada quanto o pequeno e não esfuma tanto quanto o mais fofinho. Então isso aí vai variando bastante de pincel para pincel. Indiferente, qualquer um que vocês consigam ter desse aqui, que consiga marcar o côncavo, já é suficiente, tá? Então, primeiro a gente aplica a sombra, marca o côncavo e depois, qual é o passo principal? Gente, tô me sentindo uma diva. Ó. Tá, qual é o segundo passo? Terceiro? Já deu tempo de pensar? Esfumar, claro. Então, impossível fazer uma maquiagem sem ter pincel de esfumar, gente. Ou você tem um pincel como esse que eu mostrei, parecido com o de aplicar sombra, só que bem fofinho, ou você tem que ter um desses redondinhos, tá? Esse aqui chama rabo de cavalo, que ele tem esse formato comprido e redondo. Esse aqui eu gosto bastante, porque ele tem bastante cerdas. Então, quando eu faço toda a marcação dos olhos, você vem com ele bem levinho aqui no côncavo e acima do côncavo, e você faz aquela nuances de cores, aquele degradê que eu sempre falo nos vídeos, sabe? Então, esse movimento aqui, ó, com um pincel bem fofo, é muito fácil de esfumar. Então, vai facilitar demais a sua vida. O que eu acho que vocês têm que ter, que facilita bastante, é um pincel pequenininho, assim, ó, de precisão. Pode ser um pincelzinho redondinho, como esse preto, tá vendo? Parece de lábio, só que é menor. Ou um pincel chanfrado, que é esse pincel fininho, cortado também na diagonal. Pra que serve? Os dois. Os dois dá pra fazer a marcação de sobrancelha, dá pra aplicar delineador, dá pra passar a sombra embaixo dos olhos, dá pra iluminar aqui o cantinho da lágrima. O chanfrado não dá tanto, porque por causa da pontinha, mas também dá. Mas esse aqui dá melhor, porque ele tem essa ponta redondinha, né? Mas enfim, todos esses detalhes pequenos, das áreas pequenas que precisam ser feito com mais delicadeza, esses pincéisinhos conseguem, né? Então eu acho bacana vocês terem também. Então, recapitulando de novo, um pincelzinho para aplicar sombra, tá? Quanto mais fininho, mais deposita. Quanto mais fofinho, menos deposita, mais esfuma, certo? Depois, um pincel caneta para marcar o côncavo. Um pincel bem fofo, bem macio. Não, esse aqui, ó. Para esfumar, né? E por último, os pincéis de precisão. Ou chanfrado ou redondinho, pequenininho.
Então esses aqui eu acho essenciais, que vai facilitar demais. Meus amores, é isso, eu espero muito ter ajudado vocês. Dúvidas vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Talvez o vídeo fique um pouquinho cansativo e meio chato, né, de tanto que eu falei, mas eu espero que tenha dado pra ficar bem claro esse assunto, porque é uma dúvida frequente e se souber escolher o pincel certo, pode ter certeza que vai facilitar bastante a maquiagem, tá? Então é isso, meus amores. Um beijo enorme pra vocês. Não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com a sua amiga, tá? Beijão e até a próxima. Tchau!